O sol nascia lento sobre o canteiro de obras, dourando as lajes e fazendo o pó do cimento parecer fumaça de um incêndio antigo. O som dos martelos misturava-se ao murmúrio distante dos carros. Mas havia um ritmo diferente no compasso das mãos de Miguel. Ele era o primeiro a chegar, o último a sair, trabalhando em silêncio, como quem conversa com os tijolos. O uniforme já não tinha cor, era mistura de suor, cal e tempo. O rosto, curtido pelo sol, guardava marcas fundas, mas os olhos, esses, permaneciam calmos. Havia neles algo que não combinava com a dureza do trabalho. Uma serenidade de quem já viu demais e escolheu calar. Os outros o respeitavam, mesmo sem entender. Diziam que ele sabia levantar uma parede com a precisão de um engenheiro, mas sem nunca ter estudado. Ninguém sabia de onde ele viera. Uns falavam que era nordestino, fugido de seca e dívida. Outros juravam que tinha sido dono de empresa, traído por sócios. Ele nunca confirmou, nem negou. Apenas sorria de canto e voltava ao trabalho. Na hora do almoço, enquanto os outros se sentavam em grupos, Miguel comia sozinho, num canto de sombra. Trazia sempre a mesma marmita: arroz, feijão, um pedaço de carne e farinha. Comia devagar, como quem respeita o alimento, olhando o horizonte entre os prédios inacabados. Às vezes pegava um pedaço de pão e o guardava no bolso, para depois. Ninguém sabia que esse depois era para um morador de rua que ele alimentava toda a noite perto da ponte onde morava. O encarregado, seu Almeida, confiava nele mais do que em qualquer outro. Esse homem tem alma de construtor, não só de pedreiro, dizia. E era verdade. Miguel via o mundo em estruturas, colunas, alicerces, rachaduras invisíveis que ninguém notava. Quando chovia, ficava observando como a água escorria pelas frestas e às vezes dava instruções simples que evitavam acidentes. Ninguém entendia como ele sabia tanto. Naquele canteiro, o barulho das máquinas escondia muitas histórias, mas nenhuma delas era tão densa quanto a de Miguel. Ele parecia carregar nas costas algo que pesava mais que sacos de cimento, um passado inteiro empilhado em silêncio. Naquela manhã, o encarregado avisou que a nova dona da construtora faria uma visita. A notícia correu entre os operários como o vento entre as ferragens. Diziam que era jovem, rica e exigente, vinda da capital. Miguel apenas assentiu. Continuou a assentar tijolos como se nada fosse mudar. Mas o destino, silencioso, já afiava suas ferramentas. O carro preto deslizou devagar até parar diante do portão. De dentro saiu Helena Vasconcelos. Salto alto, vestido de tecido fino, perfume caro demais para aquele cheiro de cimento. Tinha nos olhos a firmeza de quem foi treinada para mandar, mas nas mãos a fragilidade de quem nunca tocou o chão de verdade. Era filha do falecido dono da construtora, e agora sua nova diretora. O encarregado apressou-se em recebê-la, limpando as mãos na calça, tentando parecer mais apresentável. Ela caminhava entre os operários como quem inspeciona uma exposição, cada passo medido, cada olhar julgando. O vento levantava o pó, e ela torcia o nariz com um leve nojo. Quando seus olhos pousaram em Miguel, ele estava curvado, encaixando blocos com uma calma quase sagrada. O suor escorria pelo pescoço, misturando-se à poeira. Helena observou por um instante, depois franziu o rosto e perguntou quem era aquele homem tão sujo. O encarregado respondeu que se tratava de um dos melhores da equipe, o mais antigo, o que resolvia problemas que até os engenheiros erravam. Mas ela não ouviu até o fim. Disse Sica que esperava mais profissionalismo, que o uniforme devia estar limpo, que imagem era tudo. Miguel, ao ouvir, apenas levantou o rosto, fitou-a por um segundo e voltou ao trabalho. Não disse nada, só o som da colher de pedreiro raspando o cimento respondeu por ele. Helena seguiu sua inspeção, anotando coisas num tablet, reclamando de detalhes, de atrasos e da falta de organização visual. Para ela, tudo era número e aparência.
O suor dos homens que construíam o que ela herdara não fazia parte da equação. Quando foi embora, deixou atrás de si um rastro de perfume e desdém. Miguel limpou o rosto com o braço, olhou o céu e respirou fundo. Não era a primeira vez que alguém o via como um nada, mas havia algo diferente naquele olhar. Não era apenas desprezo, era desconhecimento. Ela não sabia o que era erguer algo com as próprias mãos, e de alguma forma, Miguel sentiu pena. No fim do dia, enquanto todos iam embora, ele ficou um pouco mais. Recolheu ferramentas, cobriu o material da chuva que se anunciava e olhou para o horizonte. O sol se punha entre prédios e guindastes, tingindo tudo de vermelho. Um vento frio trouxe o cheiro de terra molhada. Miguel passou a mão no bolso, tirou o pedaço de pão e caminhou até a ponte. Lá, entregou-o ao velho que sempre esperava por ele, e os dois dividiram um silêncio. Naquela noite, enquanto Helena jantava sozinha num apartamento caro, cercada de paredes frias e taças de cristal, Miguel dormia num quarto simples, com o corpo exausto, mas o coração leve. E mesmo sem saber, os dois haviam começado a construir algo invisível. Uma ponte feita de destino, cal e humanidade. 2 dias depois, o céu amanheceu coberto de nuvens pesadas. O vento vinha do sul, frio, cortante, trazendo consigo o cheiro metálico da chuva que se aproximava. A obra estava em ritmo acelerado e o som das marretas misturava-se a trovões distantes. Helena havia prometido uma nova visita. Queria inspecionar pessoalmente o 3º andar, onde a estrutura da laje ainda estava sendo finalizada. Contra o conselho do encarregado, subiu sozinha, de salto e prancheta na mão. Miguel observava de longe. Via o jeito apressado com que ela se movia entre tábuas de ferros, sem perceber o perigo que rondava a cada passo. As nuvens se fecharam de repente, o vento aumentou, um estalo forte quebrou o ar. Um dos suportes do andaime cedeu. Tudo aconteceu em segundos. Helena tentou se equilibrar, mas o salto escorregou na madeira molhada. Seu grito atravessou o canteiro como faca. Miguel largou a colher de pedreiro e correu. Escalou o andaime como quem sobe um extinto, não um ferro. Cada degrau parecia tremer, mas ele não hesitou. A alcançou quando o corpo dela já pendia, preso apenas por uma tábua. Com uma força que parecia vir de outro tempo, agarrou-a pelos braços. O vento chicoteava o rosto dos dois, levantando poeira em medo. Os olhos dela se encontraram com os dele, e naquele instante tudo parou. O barulho, a chuva, o tempo. Só havia o som da respiração deles, entrecortada, viva. Miguel puxou com força e juntos caíram sobre a laje. O chão vibrou e o silêncio que veio depois parecia o próprio susto tentando se recompor. Helena tremia. As mãos, antes firmes e cheias de anéis, agora sujas de cal e sangue. Ele ajudou a se levantar, sem dizer palavra. Tinha o ombro machucado, um corte no braço, mas disfarçou. Ela tentou falar algo, mas a voz falhou. Só conseguiu olhar para ele sem entender como alguém que ela havia desprezado podia arriscar a vida por ela. O encarregado chegou correndo, assustado. Miguel apenas disse que estava tudo bem, que ninguém precisava se preocupar. E voltou ao trabalho, como se nada tivesse acontecido. Helena ficou ali parada, sentindo o peso da própria arrogância desabar sobre si. Quando voltou ao carro, olhou as próprias mãos. O cheiro do cimento ainda estava nelas, e pela primeira vez não sentiu nojo, sentiu respeito. Naquela noite, deitada na cama de lençóis caros, ela não conseguia dormir. Fechava os olhos e via o rosto de Miguel, sereno, cansado, firme. A lembrança do toque das mãos dele, ásperas e seguras, parecia mais real que o conforto do colchão. Lá fora, a chuva caía sobre a cidade. Cada gota, um eco do que nascia dentro dela, sem que percebesse. A semana passou lenta, como se o tempo estivesse medindo o peso das mudanças. Helena, ainda impactada, decidiu organizar um jantar no salão da construtora para agradecer aos trabalhadores. Queria mostrar gratidão, mas também reconquistar o respeito da equipe que havia ficado abalada com o acidente.
Mandou preparar mesas, toalhas, comida farta e até música ambiente. Quando a notícia chegou ao canteiro, o burburinho foi geral. Ninguém acreditava. "A madame vai jantar com a gente?" riam alguns. Miguel permaneceu calado. Disse apenas que não tinha roupa para esse tipo de coisa. O encarregado insistiu. "Miguel, é por respeito. Você salvou a vida dela. Vá." Ele acabou cedendo. Naquela noite, apareceu com a camisa mais limpa que tinha, passada com ferro emprestado de uma vizinha. O cabelo penteado para trás, as mãos ainda com vestígios de cal, marcas que não saem nem com sabão, porque não estão só na pele, mas na história. Quando entrou no salão, o silêncio se espalhou. O contraste era gritante. Homens de terno, taças de cristal, tapete brilhando sob seus passos. Um dos engenheiros, já embriagado, fez piada alta. "Olha o herói aí! Será que ele come com garfo ou com colher de pedreiro?" Risos explodiram à mesa. Miguel ficou imóvel por um instante. Depois, levantou o copo e respondeu com calma. "Eu como com o que tiver. O importante é que a fome eu já venci faz tempo." O salão inteiro se calou. As palavras dele ficaram no ar, pesadas, brilhando como assaio. Helena observava de longe. Sentiu uma vergonha que nunca conhecera. Vergonha não dele, de si mesma, por já ter pensado igual. Aproximou-se, pedindo licença. Parou ao lado dele, ereta, mas com os olhos humildes. "Miguel, ainda não tive a chance de agradecer pelo que fez." Ele respondeu apenas: "Não há o que agradecer. Foi reflexo, não intenção." A música parou por alguns segundos. O encarregado, discreto, observava aquilo como quem assiste a um encontro de dois mundos. E era, de um lado, a riqueza que herdou tudo, do outro, a pobreza que construiu tudo. No meio, um silêncio que começava a se transformar em algo novo. Depois do jantar, Helena saiu sozinha para o estacionamento. Miguel estava recolhendo cadeiras. Quando ela passou, ele apenas acenou com a cabeça. Ela hesitou, depois se aproximou. "Você sempre foi pedreiro?" Tentou disfarçar a curiosidade. Ele olhou o horizonte, pensou por um momento e respondeu: "Sempre fui construtor. Só mudam as paredes." Aquela frase ficou gravada nela. Voltou para casa repetindo as palavras, como quem tenta decifrar um código. Sem perceber, estava se tornando prisioneira da própria admiração. Os dias seguintes trouxeram um silêncio diferente à obra. Helena passou a visitar o canteiro com mais frequência, mas agora caminhava devagar, observando. Cumprimentava os operários, perguntava detalhes, ouvia histórias. Miguel, sempre reservado, mantinha-se no trabalho, como se nada tivesse mudado. Mas todos percebiam. Os olhares trocados entre eles diziam mais do que palavras poderiam dizer. Naquela manhã de terça-feira, o sol era implacável. O pó do cimento subia em nuvens, colando no suor dos homens. Miguel, sem camisa, trabalhava erguendo uma parede alta quando ouviu uma voz feminina atrás dele. "Você esqueceu seu almoço." Era Helena, com uma marmita nas mãos. Todos pararam. O encarregado fingiu medir algo no chão, tentando disfarçar o espanto. Miguel limpou o rosto com o antebraço. Confuso. "Não precisava, dona Helena." "Não é, dona. É só Helena," ela respondeu, abrindo um sorriso breve, sincero, que parecia deslocado naquele ambiente de concreto e poeira. Ele agradeceu, sentando-se num canto à sombra. Ela ficou em pé, observando o jeito simples com que ele abria o pote e comia devagar, como quem saboreia o que tem, sem pedir mais. "Você não come?" perguntou ele. "Já comi", mentiu, embora o cheiro do feijão a fizesse lembrar da infância. "Então senta um pouco. O chão é duro, mas a conversa amacia." Ela riu, e aquilo soou como o primeiro som humano que ele escutava dela. Sentou-se. Ficaram alguns minutos em silêncio, observando os outros trabalhadores ao longe. Helena perguntou: "Por que você trabalha aqui? Poderia estar em outro lugar. É bom no que faz." Miguel olhou para o horizonte. "Porque aqui tenho o que eu entendo: barro, suor e começo.
E eu sou feito de começo. Helena ficou calada, mas aquela frase penetrou fundo. Havia algo nele que não combinava com a simplicidade aparente. Um jeito de olhar o mundo como quem já viveu outras vidas dentro da mesma. Quando se levantou, ela deixou cair um lenço. Miguel o pegou e devolveu. E por um instante, as mãos se tocaram. Foi rápido, mas intenso. O tipo de toque que muda a temperatura do ar. Naquela tarde, Helena subiu até a sala do engenheiro e mandou uma ordem direta. Aumentem o pagamento dos operários. Todos. O engenheiro, confuso, perguntou o motivo. Ela respondeu apenas: porque merecem. A mudança foi pequena no papel, mas enorme nos olhos dos homens. Miguel soube da notícia no fim do expediente. Não comentou nada. Apenas olhou para o céu tingido de laranja e pensou que, às vezes, o respeito floresce onde menos se espera. O sábado chegou com cheiro de terra molhada. A obra estava suspensa por causa da chuva, e Miguel aproveitou o tempo para consertar o telhado de uma vizinha idosa, Dona Zuleide. Era uma senhora conhecida no bairro por cuidar de todo mundo, e ele a tratava como mãe. Helena, curiosa, foi até lá. Queria ver como ele vivia. Chegou em seu carro importado, estacionando na rua estreita, observando as casas simples e coloridas. O chão era de barro, o cheiro de café e sabão vinha das janelas abertas. Crianças corriam sobre o chuvisco. Miguel estava no telhado, martelando. Ao vê-la, desceu sorrindo. Veio ver seu trabalho fora do horário? Vim ver como é seu mundo. Ele riu. Não é bonito, mas é honesto. Entraram. O interior da casa era humilde, mas acolhedor. Fotos antigas nas paredes, flores de plástico sobre a mesa e o rádio tocando um bolero baixo. Dona Zuleide se animou com a visita. Meu filho fala muito de você, moça. Disse que é firme, mas tem bom coração. Helena corou, sem saber o que responder. Enquanto ela observava o ambiente, reparou em uma moldura encostada num canto. Uma foto de Miguel interno, segurando um diploma. O nome, parcialmente apagado pela umidade, ainda podia ser lido. Engenharia Civil, Universidade Federal. Ela se virou surpresa. Você é engenheiro? Miguel abaixou os olhos, limpando as mãos com um pano. Fui, ou quase. Como assim, quase? Terminei o curso, mas meu pai morreu e precisei trabalhar. A vida não esperou o diploma brilhar na parede. Voltei para a obra, onde tudo começou. Ela ficou em silêncio. Era a revelação que mudava tudo. O homem que ela havia tratado como um simples pedreiro tinha o mesmo título que muitos dos engenheiros que a bajulavam por status. Mas ele escolhera o chão, em vez do pedestal. Por que não voltou a exercer? Porque cansei de paredes que não sustentam nada. Aqui, pelo menos, o que eu construo fica de pé. Ela se emocionou. Sentiu o peito apertar com algo entre admiração e culpa. Quis dizer algo, mas as palavras não saíram. Miguel apenas sorriu, simples, e ofereceu café. Não se preocupe com o passado, Helena. Ele já trabalhou o suficiente. Quando voltou para casa, ela olhou o próprio reflexo no espelho. O rosto era o mesmo, mas havia algo novo no seu olhar. Uma mistura de respeito, dúvida e encanto. Percebeu que a vida dela, tão meticulosamente planejada, começava a se desfazer como o reboco velho de uma parede esquecida. A segunda-feira amanheceu abafada, com o ar denso e o céu preso entre cinza e dourado. Na obra, os ruídos pareciam mais altos do que de costume. Helena chegou cedo, vestindo calça jeans e camisa simples, uma mudança que não passou despercebida. Os trabalhadores se entreolharam, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel, com o olhar firme, apenas assentiu em silêncio quando ela cumprimentou cada um deles pelo nome. Durante toda a manhã, ela ficou observando o trabalho de Miguel, o jeito como ele se movia entre os homens, como orientava um aprendiz mais novo sem levantar a voz, como ajeitava o prumo de uma parede,
com a paciência de um artista. Havia nobreza na forma como ele segurava a colher de pedreiro. Parecia mais um escultor moldando o destino do que um trabalhador comum. Ao meio-dia, Helena chamou Miguel para conversar em sua sala. Ele entrou, ainda suado, tirando o boné e limpando o rosto com um lenço. "Quero propor algo", começou ela, tentando manter o tom profissional. "A construtora vai iniciar um novo projeto em outra cidade. Preciso de alguém de confiança para supervisionar a obra. Pensei em você." Ele olhou para ela surpreso, mas contido. "Eu agradeço, mas sou só pedreiro. Você é mais do que isso, e eu sei." Ele sorriu, leve. "Sou o que escolhi ser, Helena. E, por enquanto, escolhi ficar onde minhas mãos ainda podem aprender." Ela ficou em silêncio, sentindo que suas palavras batiam contra o muro invisível. Quis insistir, mas o olhar dele a fez desistir. Não era recusa por orgulho, mas por convicção. E, no fundo, isso a encantava ainda mais. À tarde, um problema na obra exigiu uma decisão rápida. O engenheiro responsável propôs uma solução cara e demorada. Miguel se aproximou e sugeriu outra, simples, eficiente e segura. O engenheiro riu, debochado. "Você entende de cálculo estrutural agora?" "Entendo de peso. E peso é o que sustenta o mundo." Helena interveio, firme. "Vamos seguir a ideia dele." O engenheiro ficou sem reação. Quando a solução deu certo, ela apenas olhou para Miguel e sorriu em silêncio. Naquele olhar havia um reconhecimento que não cabia em palavras. Mas nem todos gostaram da aproximação. Entre os executivos da empresa, os comentários começaram a circular. "A diretora está se misturando demais. Está perdendo foco." Um deles, mais ousado, insinuou que Miguel estava se aproveitando da situação. Helena ouviu tudo, em silêncio, e não respondeu. Mas as palavras ficaram como espinhos dentro dela. Naquela noite, ao chegar em casa, ela encontrou um bilhete deixado na portaria. "Nem todo mundo que sobe na vida precisa de andaime." Era anônimo, mas ela sabia de onde vinha. Guardou o papel, respirou fundo e pensou em Miguel. Percebeu que o preconceito não estava só nos outros, ainda morava em partes dela. E talvez o maior desafio fosse reconstruir as paredes que o orgulho ergueu dentro de si. O tempo passou e as obras avançaram. O relacionamento entre Helena e Miguel se transformou em algo que nenhum dos dois ousava nomear. Não havia gestos explícitos, nem promessas. Havia silêncios longos, olhares que diziam tudo e pequenas gentilezas que se repetiam sem planejamento. Numa sexta-feira à tarde, Helena desceu ao canteiro com um convite nas mãos. "Vai ter um evento de premiação para a construtora. Gostaria que fosse comigo." Ele riu, desconcertado. "Comigo? No meio desse povo de terno?" "Com você, porque ninguém merece mais reconhecimento do que quem põe a mão na base." Ele hesitou. "Eles não vão me querer lá, então vão ter que se acostumar." No sábado, quando chegou à porta do hotel onde o evento aconteceria, Miguel sentiu o coração apertar. Usava um terno simples emprestado por um vizinho. O tecido era um pouco largo nos ombros, mas limpo e passado. Helena estava esperando na entrada. Estava deslumbrante, mas seu sorriso tinha algo de nervoso. Quando entraram juntos, o salão pareceu congelar. As conversas diminuíram, os olhares se voltaram, os cochichos começaram. Ela fingiu não ouvir. Caminhou ao lado dele até a mesa principal, com a postura de quem já decidiu não se envergonhar do que é certo. Durante o evento, o presidente da associação discursou, elogiando o trabalho de base da construtora. Quando chamou Helena para o palco, ela surpreendeu a todos. "Antes de qualquer homenagem, quero convidar alguém que represente o verdadeiro alicerce de tudo o que fazemos." Fez um gesto e Miguel levantou-se. Um silêncio profundo tomou conta do salão. Ele subiu devagar, sentindo o peso de cada passo. A luz forte cegava por instantes, mas ao chegar no palco, a visão clareou. Helena olhava para ele com orgulho sereno. "Este é Miguel Ferreira, homem de mãos firmes, de alma limpa, que me ensinou que construir não é apenas levantar paredes, mas sustentar dignidades."
Os aplausos começaram tímidos, depois se espalharam como fogo. Miguel ficou sem saber o que fazer. Pegou o microfone hesitante e disse apenas: "Eu só fiz o que qualquer um faria. A diferença é que alguns têm mais chance de serem vistos." Aquela frase atravessou o salão como uma lâmina. Alguns abaixaram a cabeça, outros sorriram, comovidos. Helena respirou fundo e naquele instante teve certeza de que não era ela que estava apresentando ao mundo. Era o mundo que finalmente o via. Depois do evento, no estacionamento, o ar estava morno e úmido. Miguel agradeceu pela noite, mas disse que não se sentia parte daquele universo. "Eles aplaudiram porque você pediu. Amanhã voltam a rir de mim." Helena olhou nos olhos. "Então que riam. Enquanto isso, você segue construindo o que eles nunca terão coragem de levantar." Ele sorriu, com a serenidade de quem entende mais do que diz. "Helena, o que eu construo, o tempo não derruba." E naquela despedida silenciosa, o vento soprou entre eles como um segredo antigo, algo que ambos ainda aprenderiam a decifrar. Na manhã seguinte ao evento, Miguel voltou à obra como sempre, cedo, discreto, com o mesmo uniforme de todos os dias. Mas algo havia mudado. Não nele, e sim nos olhares ao redor. Alguns o cumprimentavam com respeito, outros com inveja silenciosa. O nome dele agora corria entre corredores e escritórios, carregando um misto de curiosidade e incômodo. Helena, por outro lado, sentiu o peso de sua escolha. No escritório central, foi chamada para uma reunião de ajuste de imagem. Um dos diretores mais antigos, de cabelos grisalhos e voz polida, começou o discurso. "Helena, você é jovem, talentosa, mas precisa entender que a diretora de uma construtora do nosso porte não pode se envolver emocionalmente com um funcionário de base. A imprensa já está comentando." Ela cruzou os braços, firme. "Eu não me envolvi com um funcionário, me envolvi com um ser humano." O homem suspirou, exasperado. "Está misturando emoção com gestão. E vocês confundem status com valor." A sala ficou muda. Helena se levantou e saiu sem olhar para trás. Ao chegar ao canteiro, viu Miguel no alto de um andaime, concentrado, como se o mundo lá embaixo não afetasse. Ela o observou por longos minutos até que ele percebeu sua presença. Desceu devagar, limpando o suor com o dorso da mão. "Estão falando de nós. E desde quando o barulho dos outros muda o som do coração?" Helena riu, um riso leve, quase triste. "Você sempre tem as palavras certas." "Não, eu só aprendi a ouvir o silêncio." Por alguns segundos, ficaram apenas se olhando. O barulho das máquinas ao redor parecia distante, e o tempo, suspenso. Naquela tarde choveu forte. A água escorria pelas calhas da obra como rios improvisados. Enquanto os trabalhadores se abrigavam, Miguel ficou até o último minuto garantindo que nada fosse danificado. Quando finalmente saiu, estava encharcado. Helena apareceu com um guarda-chuva e, sem dizer nada, o cobriu. Caminharam juntos até o portão, lado a lado, como se a chuva lavasse tudo que o mundo ainda insistia em manchar. Mas naquela noite, o passado resolveu bater à porta. Miguel estava em casa, um pequeno quarto nos fundos de uma pensão antiga. O som da chuva batendo no telhado era constante. De repente, alguém bateu na porta. Era um homem de terno escuro, olhar cansado, trazendo uma pasta sob o braço. "Boa noite. Você é Miguel Ferreira?" "Sou sim. O que deseja?" "Sou advogado da família Vasconcelos." "Da Helena?" "Do pai dela, na verdade. Tenho algo para lhe entregar. É um documento deixado em testamento." O advogado abriu a pasta e tirou um envelope amarelado. "Seu nome está aqui. O senhor era o verdadeiro dono de parte das terras onde a construtora foi erguida." Miguel ficou imóvel. O advogado continuou. "Pelo que consta, seu pai vendeu os terrenos por um preço simbólico ao senhor Vasconcelos, há décadas, durante uma crise. Ele deixou registrado que, caso o filho do vendedor algum dia fosse localizado, a herança deveria ser restituída." Miguel não acreditava no que ouvia. Aquilo explicava tantas coisas. O destino cruzado, o acaso insistente. Ele assinou o recibo, agradeceu e ficou olhando o envelope fechado por longos minutos. Naquela madrugada, andou até o mirante da cidade.
A chuva tinha parado, e o vento trazia o cheiro úmido do asfalto. Abriu o envelope. Dentro havia o documento e uma carta antiga, escrita à mão. Se o futuro te colocar diante da filha do homem que me ajudou, não sinta rancor. Construa com ela o que o tempo não conseguiu. As paredes que o destino levanta só caem com amor. Miguel leu aquelas linhas várias vezes e uma lágrima solitária escorreu pelo rosto endurecido. Na manhã seguinte, ele não apareceu na obra.